Oi pessoal, Júlia Gabriela do canal Dias Por Aí e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como que foi a nossa experiência de morar aqui 3 meses na Argentina. Enquanto isso, eu vou levar vocês para passear pelos bosques de Palermo. A gente vai dar aí uma voltinha e eu vou contando como que foi a nossa experiência. Questão de preço, segurança, transporte, idioma e tudo que vocês precisam saber. Bora lá? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da cidade. Como que é? Já começando aqui, que a gente já vai atravessar uma rua, vou falar pra vocês como que é a sinaleira, que é totalmente diferente. Vou virar a câmera. Essa sinaleira tá normal, tá ligado? Agora a gente acabou de atravessar numa que é normal, mas eu vou virar a câmera e vocês vão ver o quão diferente é. Meio que a sinaleira ela fica na outra quadra de onde o carro para. Por exemplo, lá vem um monte de carro e eles param ali, só que a sinaleira tá aqui. E outra, quando tá ali o sinalzinho, agora tá fechando, né? Mas quando ele fica aberto, não quer dizer que os carros não possam passar. Isso é algo bem diferente aqui, mas que é super comum. O carro literalmente ele passa por cima. Ele te espera, óbvio, atravessar, mas ele vai meio que subindo ali na faixa e quando tu passou, ele passa. Mesmo que o sinal tá aberto para o pedestre. Isso é bem diferente do Brasil e demora ali um pouquinho para acostumar, mas quando vai é de boa. Outra coisa que eu acho super legal aqui da cidade é que você nunca vai se acostumar com a paisagem. Pelo menos a gente tá aqui há 3 meses e eu confesso que todas as vezes que a gente sai na rua, a gente descobre algum lugar novo ou então repara em prédios históricos, tá andando ali normal, em uma ruazinha normal e de repente esbarra em um prédio histórico. Eu acho isso algo muito diferente que no Brasil, ao menos eu não encontro na minha cidade e que faz assim a vida aqui ser mais bonita, mais colorida. Outra coisa, cores. Existe muita cor. Meio que tudo assim eles resolvem fazer uma pintura diferente. Não sei, eles têm uma magia assim de dar um toque que fica tudo muito bonito. Então qualquer lugarzinho que tu vai, ele é pintado, ele é colorido. A cidade não é só cheia de pinturas e cores. Ela também é cheia de cafezinhos, de restaurantes. A opção gastronômica aqui, ela é infinita. A gente tem um amigo que ele diz que ele mora aqui, acho que há 5 anos e ele ainda não conheceu tudo. Então isso acho que resume bem aqui Buenos Aires. Você pode ficar o tempo que for, que sempre vai aparecer coisas novas e sempre vai ter muita coisa para fazer. É uma cidade assim totalmente viva, tem sempre alguma coisa para fazer. Outro ponto super legal é que tem muita área verde. Tanto é que o passeio hoje é em alguns lugares aí que a gente vai. E chegamos agora no Rosedal. É muito legal que tem muita área verde por aqui e o pessoal aproveita super. Eles vêm, fazem piquenique, fazem exercício na rua, anda de bicicleta, anda de patins, anda de skate, caminha, corre, faz de tudo. E também tem os momentos de exercício mesmo. Só é importante lembrar que se vier pra Argentina, traga seu repelente, porque tá super difícil de encontrar. A gente mal chegou aqui no parque, tava tipo assim, ali fora e já tinha um monte de mosquito atacando a gente. Isso que a gente passou creme, passou repelente antes de vir pra cá e a gente teve que repassar de novo. Pausa pra passar repelente porque os mosquitos estão atacando, socorro. A nossa sorte foi que a gente trouxe repelente do Brasil e agora ele tá no fim, então a gente botou um pouco de água, ele tá meio funcionando, mas dá pro gasto. E os argentinos são super fanáticos, tanto pelo Messi quanto por futebol no geral. Assim, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar alguma coisa que remeta a isso. Seja uma bandeira da Argentina, uma cara do Messi estampada em algum lugar, numa camiseta. Eles andam muito com camiseta de time. Tem Messi pintado com grafite pra tudo quanto é canto. Então eu acho isso muito legal, é algo que eles realmente gostam muito e fazem questão de mostrar. O Messi e o Maradona, eles são tipo deuses aqui. É absurdo o nível do fanatismo. Sentei aqui agora um pouquinho para poder falar sobre o que fazer em Buenos Aires, porque essa cidade é grande e tem muita coisa. Tipo, tem muito museu, muitas estátuas na rua, muitos prédios históricos. Então, qualquer passeada na rua você já faz um super passeiozão. Tipo, ir até um museu, o caminho já é muito massa. Então, é uma cidade muito legal nesse sentido. Às vezes, ir até o mercado já é muito legal, literalmente. E sobre museu, uma coisa que eu acho super incrível é que a Argentina incentiva muito a cultura e a história do país. Então, a maioria dos ingressos, assim, para entrar no museu é gratuito. Você não vai nem pagar nada. E se tiver que pagar, vai ser tipo R$5. Eu acho que nenhum ingresso que eu paguei passou disso. Além dos museus, tem muito parque. Não só parque temático, como o Rosedal, que como o próprio nome sugere, tem rosas,
ou então o Jardim Botânico, que tem plantas de diversos lugares, ou o Ecoparque, que é tipo um zoológico, mas também tem muito parque normal, assim, como a gente tem no Brasil. E eles são muito grandes e muito seguros. Eu vejo que sempre tem muita gente nos parques, os argentinos eles aproveitam muito a cidade. Então, como também tem muito prédio, acho que eles aproveitam assim final de semana para sair dos prédios e aproveitar o ar livre e fazer um piquenique, ir com os amigos, passear. Então é super tranquilo de visitar esses parques, esses lugares. Transporte aqui em Buenos Aires é muito bom. Eu digo isso porque tem todos os tipos de transporte, tem ônibus, tem metrô, tem trem e todos eles funcionam muito bem. Eles são bem pontuais até, a passagem é barata. Agora deu uma encarecida, quando a gente chegou em janeiro estava cerca de 70 centavos, agora já subiu, tá tipo R$2, estava 1,50 mês passado e agora foi para R$2. Mas ainda assim é um preço ok pela qualidade do transporte. Ele funciona super bem, tem vários pontos de ônibus, tem bastante metrô espalhado pela cidade também. Eles têm ar-condicionado, funcionam até tarde e tem vários horários. Tipo assim, você quer ir para algum lugar aqui, certeza que vai encontrar um ônibus, um metrô, alguma coisa a, sei lá, uma quadra e que vai passar em até 5 minutos. E isso é, tipo assim, muito frequente. Tem muitas linhas de ônibus, tem várias rotas também. Então, para ir para algum lugar, você tem pelo menos mais 5 rotas que você pode usar. Então, é algo que funciona e que realmente é muito bom e é muito prático. Para quem mora aqui, ajuda super. Até tirei aqui da bolsa, esse aqui é o cartãozinho que a gente usa para usar o transporte público, é o cartão SUB. Você consegue encontrar ele em qualquer quiosco. Quioscos são, sei lá, uma conveniência que tem a cada canto da cidade. Então, muito fácil de encontrar, super baratinho também. E aí você vai recarregando no próprio quiosco também, ou então em uma Western Union. Saí do El Rosedal e vim agora para o Ecoparque para falar um pouquinho sobre como que é conviver com os argentinos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, que acho que o que mais pega, assim, que a gente mais percebe quando vem para cá, é sobre horário. Por quê? Porque o argentino, ele começa tudo mais tarde. É tudo muito diferente do Brasil. As coisas começam bem mais tarde. Exemplo, a academia, que no Brasil começa às 5h30, 6 horas, aqui começa às 7, 8 horas. Então já dá para ter uma boa noção assim do quanto que muda. Os lugares para comer também é 1, 2 horas a mais que o horário que abre assim no Brasil. E já emendando um pouco nisso, as coisas aqui não só começam tarde, como as pessoas também chegam tarde. É algo meio padrão assim que os argentinos eles dão uma leve atrasadinha, pelo menos uns 20 minutos assim vai atrasar. Algo que aconteceu com a gente, que eu acho que exemplifica muito bem isso, foi uma vez que a gente quis ir num café específico. Ele começava às 9, abria às 9. A gente chegou lá às 9 e o café não estava aberto. A gente anda para um lado, anda para o outro, tentou até achar o café porque não dava para achar. E aí, de repente, 9h15, chega uma menina para trabalhar e ela abre o café. E daí a gente pensou, se o café está abrindo às 9h15, imagina só o horário que vai sair realmente o café. Então a gente meio que desistiu e foi em outro lugar. Mas esse é um clássico exemplo de como que não só as coisas abrem tarde, quanto os argentinos chegam tarde. Mas em compensação tem algo positivo nisso tudo, porque eles fazem as coisas sem pressa. Então eles vão num café, num restaurante, eles sentam, escolhem, comem, conversam um pouco, voltam a comer, aí conversam mais um pouco, pedem a conta, aí pagou, fica mais um pouco no lugar. O brasileiro não, o brasileiro vai no lugar para comer, ele vai pra comer. Ele não vai ficar lá papeando tanto tempo. Ele vai fazer a refeição e vai embora. Isso é algo que é muito perceptivo do quanto que o argentino ele aproveita o momento de fato. E eu acho isso muito legal, é algo que eu admiro muito e estou inclusive tentando praticar aqui na Argentina. Tá, e a pergunta que fica, é fácil conviver com os argentinos na questão do idioma?
Sim e não. Sim, porque tem muita coisa que é parecida, e não porque também tem muita coisa que é parecida. Tem muitas palavras que a gente fala e que tem um sentido completamente diferente para eles, e também tem muita coisa que a gente acha que tá falando certo e na verdade essa palavra nem existe. Então o fato do espanhol ser parecido com o português ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Eu quando cheguei aqui, eu não sabia nada de espanhol. Eu tive umas aulas ali na escola, mas nada que eu tenha na verdade me interessado naquela época e que eu tenha aprendido. Então eu vim aqui ano passado, né, em julho, 2 semanas que a gente ficou. Eu sabia falar olá, tchau, e onde fica o banheiro, quanto custa, e acabava aí. Era tipo o que eu sabia falar para sobreviver, basicamente. E aí agora quando a gente voltou para morar realmente, eu comecei a aprender espanhol. Fiz ali um curso de 2 meses e acabou que me ajudou bastante. Eu consegui ter ali o básico, os verbos mudam bastante, tem algumas palavras ali, como eu falei, que são parecidas, outras são diferentes, então é bem bom para pegar uma base. E, enfim, depois disso, praticar, né? Não ter muito medo. No primeiro mês que eu vim, eu tinha um pouco de receio, assim, de falar com as pessoas. Porque eu vou estar falando errado e eles vão me julgar, vão rir da minha cara. Mas, na verdade, nada a ver. Eles são super atenciosos e o negócio é praticar, não tem segredo. Realmente falando que você vai conseguir melhorar o seu espanhol. Só que, assim, para quem vem fazer turismo, ficar só alguns dias aqui na cidade, basicamente o seu português vai dar conta. Eles sabem muito, assim, principalmente quem trabalha no comércio, nos restaurantes, eles já estão acostumados com os turistas brasileiros e falando assim devagar, eles conseguem te entender e você também consegue entender super bem o espanhol. Pra gente é algo até mais fácil assim, de entender o espanhol, então não tem mistério e você consegue super se virar. Aí, claro, se você vem pra morar, é legal aprender o idioma. Eu não sei, eu particularmente gosto muito do espanhol e pra mim é algo muito divertido até de aprender. Então, acho que é super válido se você vem para ficar mais tempo, querer aprender a língua e ir se desafiando, conversando. Acaba que no final você aproveita mais a sua viagem. Segurança é um tema de interesse de muita gente que está se planejando vir para Buenos Aires, não só para visitar, como também para morar. E Buenos Aires é segura? Não é? Como que funciona isso? Então, no meu ver, Buenos Aires é sim segura se comparado com o Brasil. A gente está aqui numa capital, numa cidade grande, e a gente não vê tantos casos como no Brasil. Acontece aqui que as ruas são sempre muito cheias, com muito movimento. E claro, se você vai numa rua que está meio vazia, melhor nem ir, na verdade, né? Porque pode ser um pouco perigoso realmente. Mas se você anda em ruas cheias, que é a maioria aqui dos casos, é super tranquilo. Além do mais, sempre vai ter um policial por perto. Questão de algumas quadras você já encontra um policial. Então você se sente muito seguro aqui em Buenos Aires. Só que, como em todos os lugares do mundo, acontece. E aí a gente tem que ficar ligado em algumas coisas. Primeiro de tudo, furto. Furto é algo que se você está em um lugar muito lotado, por exemplo, talvez num metrô onde está super lotado, no horário de pico, tem que cuidar com seus pertences, tem que colocar o celular dentro da bolsa, carteira, não deixar no bolso e sempre com a bolsinha virada para frente para não ter esse perigo e sempre ficar bem atento. Mas é algo que, como acontece aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. Além dos furtos, tem também os famosos motochoros e choros. O que é isso? Os choros são os assaltantes e motochoro é o assaltante que assalta em uma moto, como o próprio nome sugere. E o que acontece aqui às vezes você tá filmando, gravando alguma coisa, batendo alguma foto em alguma rua, em alguma esquina e simplesmente passa uma moto, passa uma pessoa e pega o seu celular e vai embora. Então isso acontece, é super comum. Claro, vamos! Sí, obvio. ¿Quieres aparecer? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi es Sebastián. Oh, qué buen nombre. ¿Cuántos años tú tienes? 5. 5 años. 5, entonces. 5, así. Hace 5. Qué lindo. ¿Es de aquí? ¿De Argentina? De Argentina. ¿Y quién es el mejor jugador de fútbol que conoces? A Messi. 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 Y después de Messi. Después de Messi es tú, ¿sí? ¿Es vos? Sí, claro, claro que sí. Manda un saludo a Brasil. Manda un saludo para Brasil. Hola, Brasil. Es para otro país, es para Brasil. Un saludo a Neymar.
Um saludo para Neymar. Fui interrompida aqui por uma criancinha super fofa. Mas, enfim, acho que questão de segurança é isso. E as recomendações que eu posso deixar é bolsa sempre pra frente, celular sempre guardado, carteira sempre guardada também na bolsa. E não moscar, assim. Acho que, como em qualquer lugar do mundo, a gente tem que sempre ficar atento. E agora vamos para o último tópico e acho que o mais esperado aqui desse vídeo, que é sobre preços. Quanto que custa morar na Argentina? Tá caro? Tá barato? Quanto que a gente tá pagando? Dá pra viver? Não dá? Bora lá que eu vou responder tudo isso aí. Quando a gente veio pra cá ano passado, em julho, as coisas estavam absurdamente baratas. Questão de metade do preço do que a gente pagava no Brasil, às vezes até mais barato ainda. E agora o cenário deu uma pequena mudada. Em janeiro as coisas já estavam um pouco diferentes, mas ainda estava mais barato que o Brasil, ainda compensava bastante. Em fevereiro deu uma caída legal no câmbio, e aí assim permaneceu até agora. Tá meio estável assim a situação. Só que as coisas aumentaram um pouco o preço, então acaba que já tá meio nível Brasil, assim. Umas coisas são mais baratas, outras bem mais caras, mas dá pra sobreviver. A gente tá aqui, ainda vai ficar mais 2 meses e tá dando pra sobreviver. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os preços que a gente estava pagando desde janeiro até agora. Uma média, assim, mais ou menos, para vocês terem noção do quanto que é um custo de vida aqui na Argentina. Falando sobre a acomodação, desde que a gente chegou, a gente está hospedado em Airbnb. No primeiro mês a gente ficou em um, no segundo mês em outro, e agora a gente está o resto do tempo em outro, no terceiro Airbnb. O que eu posso dizer é que, bom, Airbnb você pode consultar e ver como é que tá nesse exato momento, mas varia muito o preço, depende do que você busca, do tamanho, quantos quartos tem, quantos não tem, se tem ar-condicionado, internet, enfim, varia muito. Tem muitas opções que faz variar isso. A gente chegou a pagar de 2.200 a liberando os R$3.000. É um valor caro, mas que, se pensar, tem todos os custos inclusos. Tem água, tem luz, tem internet e você não paga nada além disso. É aquilo e deu. A gente ali pelo segundo mês já estava com planos de ficar mais tempo aqui em Buenos Aires, então a gente começou a buscar aluguel em imobiliária, em site, Facebook e tudo. E acontece que foi bem difícil, foi bem trabalhoso, a gente foi visitar alguns lugares e tudo mais, só que a grande questão é que eles pediam pra gente pagar em dólar, porque eles viam que a gente era de fora, o pouco tempo que a gente queria pelo contrato, a maioria aqui dos contratos é 6 meses, 1 ano, e a gente não queria ficar tanto tempo, a gente queria ficar só 3 meses. Então o que acontece é que estava um processo bem difícil, porque converter real para peso e peso para dólar, ali a gente já perde 20%. E acaba que o aluguel fica bem mais caro, equiparando ali num Airbnb da vida. E no Airbnb você tem todas as despesas inclusas. Então a gente optou por ficar pelo Airbnb mesmo, pela questão da praticidade, da segurança e também de que vai ser aquele preço, não vai aumentar ali com os pesos e tudo mais. Transporte é outro gasto que você vai ter. As passagens de ônibus ali, como eu falei, de ônibus, metrô, enfim, estavam ali em janeiro cerca de 70 centavos, agora estão beirando os R$2. E foi algo que foi aumentando com o longo do tempo, mas ainda assim está mais barato que no Brasil. E Uber também é outra opção que você pode ter de transporte. As corridas vão de 8 a R$20, depende muito do trajeto que você vai fazer, o quão longe é. Mas para você ter uma noção assim do quanto que você vai gastar, é ir somando e vendo quantas saídas você vai fazer. Não tem muito como eu dar uma média, porque durante a semana a gente não usa transporte público, basicamente, porque a gente fica mais em casa, trabalhando e tudo mais, não sai muito. E final de semana a gente faz as coisas um pouco a pé, um pouco de ônibus, é muito variável de acordo com o que você vai fazer e quantos dias você vai usar. Mercado é um gasto que está aí mudando bastante ao longo do tempo. Quando a gente chegou, a gente pagava R$100 mais ou menos em mercado para a semana para nós dois. E agora já tá mudando um pouco, tá chegando ali nos 200, 250, dependendo. Então, depende muito, claro, da dieta que você vai fazer, do que você vai comprar. Tem produtos que são mais baratos que no Brasil, outros bem mais caros. O café aqui tá um preço, assim, absurdo. Mas, enfim, é algo que vai mudando, mas dá pra ter ali uma noção de que vai uns R$200 por mês agora em abril. Internet você vai gastar em torno de R$25 por pessoa. A gente tem o chip da Movistar e funciona super bem, é bem bom. Coloca como pré-pago, então pode colocar o valor que quiser. R$25 super atende as nossas necessidades. Academia. Quem vem aqui pra morar, talvez vai querer fazer um esporte, a gente faz academia. No primeiro mês a gente conseguiu por R$50 a academia por pessoa. Agora a gente tá pagando 120 porque a gente trocou de academia, tá em outro bairro. Mas
fica aí nessa média, você consegue encontrar nessa faixa etária, de 50 a 150 reais por mês. Rolês e saídas gastronômicas, quanto que você vai gastar com isso? Eu não vou te passar uma média disso porque eu acho que é muito variável, depende muito do estilo de vida que você tem, de quanto tempo você vai ficar na cidade, o quanto que você vai querer sair, enfim, acho que isso é muito variável. Se você quiser saber mais sobre os preços, entra no meu canal e vê os vídeos que eu já postei, porque eu sempre falo sobre lugares super legais para visitar com preços, então lá tá super atualizadinho. E o parque tá fechando e a gente já tá indo embora. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like. Não esquece de também comentar o que você achou. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu te respondo. E claro, compartilha esse vídeo aqui para alguém que tá interessado em vir morar na Argentina, visitar, o que for. Um beijo e até a próxima!